Obrigada mesmo. Ionara, linda, vocês estão dando show. Meu Deus do céu, como vocês. A gente vai ter que fazer outro encontro desse por restante, né? Que aqui a gente só tem bem pouquinho. A gente vai botar agora o resto do povo para falar. Diz, Ionara, linda. Será que resta o que falar ainda, né, Ana? Eles têm muito, ainda mais você que vai falar de Ó, relacionamento afetivo, por favor, né? sim, sim. Boa tarde a todos e a todas, né? Grata, Ana e Timos, por a gente estar aqui hoje, né? Trocando tantas informações e aprimorando o nosso conhecimento, podendo evoluir, que, né? É algo grandioso na vida da gente, né? Se a gente está aqui é para evoluir, né? Não para ficar aí, como foi falado de manhã, dentro da caixa, né? Agradeço a todos, né, do fundo do coração, e espero poder passar um pouquinho, né, de tanto conhecimento que a gente adquiriu nesse tempo de formação aí. Então, eu sou psicóloga clínica e perinatal, né, há mais de 10 anos, e conheci a Ana há mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, e através dela conheci a constelação e me apaixonei, né? A constelação mudou muitas coisas na minha vida e nas pessoas próximas, né? De alguns pacientes meus também, então a partir disso eu quis conhecer um pouco mais e me aprofundar. E a gente está aí agora, né? Se formando nesse processo, podendo cada dia mais trazer, né? Melhoras às pessoas que buscam, assim como o Oséias, né? Que é um exemplo lindo, né? Que a gente acompanhou aí, que a gente fica radiante toda vez que escuta ele, né? Eu vou abrir aqui o slide. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Ionara. Não. Pode colocar a tela cheia. Sim, Isso. ok. Então, eu escolhi falar de relacionamento, né? Se a gente falar num contexto amplo, os relacionamentos são vários, né? Mas eu vou me deter aqui muito mais no relacionamento, digamos, a dois, né? Então, eu vou começar com uma pergunta bem pertinente, né? Que é, para que serve um relacionamento, né? Nós realmente precisamos dele, porque o que ele nos traz, né? E aí, quando já foi falado muito hoje de manhã, e o Oséias, eu acho que foi muito promissora a minha fala vir após ele, isso não foi combinado, né? Quando fala das leis de pertencimento, que a gente vai falar, vou aprofundar um pouquinho mais aqui também. Ok? Então, vou tirar aqui um pouquinho a tela, senão não consigo ler. Bom, lendo muitas coisas sobre, né, a condição do relacionamento, eu trago um pouquinho para vocês sobre o livro que fala O Amor Nos Faz Bem, né, de Joan Garriga. Fala que o relacionamento é um espaço privilegiado para que possamos experimentar e sermos influenciados pelo diferente, seja pelo gênero, seja pela cultura familiar diferenciada, pelos hábitos ou seus valores diferentes. Então, o relacionamento pode ser um desafio para o nosso crescimento, de onde a gente pode olhar isso com grande importância. É através dele que temos a oportunidade de aprender e conviver e respeitar, nos permitindo olhar para o que nos parece estranho e como oportunidade nos integrar. Quando a gente fala nessa condição, nem sempre é fácil nos relacionar, né? Mas há uma necessidade humana de fazer. E com ele a gente pode avançar muito em muitas coisas da nossa vida, né? Então, o relacionamento afetivo não é uma relação de ajuda,
mas uma relação que ajuda, né? Muitas vezes a gente olha para determinados relacionamentos que buscam essa condição como se o outro tivesse, né, somente algo a nos fazer ou a nos dar. No momento que a gente olha para uma relação dessa forma, essa relação acaba se tornando nociva. Eu vou falar um pouquinho isso à frente, né? Então, quando a gente olha para uma relação, a gente precisa olhar para uma relação que ajuda. O que quer dizer isso, né? Que ajuda o desenvolvimento pessoal, que nos ajuda, né, aos dois. Às vezes por meio da alegria, mas outras vezes por meio do sofrimento, conscientemente aceitos, né? Como as relações nem sempre são lineares, né? Existem todos os momentos, tanto de coisas boas como de coisas não tão boas. Então, a relação, ela proporciona esse crescimento. E também a relação é uma oportunidade, né, quando a gente olha para essa condição, de abrir aquilo que a gente tem de mais profundo. Sejam as coisas mal resolvidas, sejam as coisas bem resolvidas da nossa vida. E através dele, continuamos nos descobrindo, encontrando a nós mesmos. Então, quando a gente olha para essa condição de descobrir, é um profundo conhecimento. Porque na relação a gente vai desabrochar determinadas coisas que sozinhos nós não conseguimos alcançar. Este encontro só é possível por meio da intimidade, da entrega, né? Por meio do outro. Né? Necessário que exista um outro para que nós nos encontremos também, dispostos a sermos confrontados e despidos, né? Onde alguém citou a condição da cebola aí, né? Então, quando a gente fala nesse despir, é realmente ir, né? Tirando as máscaras, tirando as nossas cascas, né? As nossas peles, e entrando no nosso mais profundo, na nossa mais profunda intimidade, né? Os relacionamentos nos trazem essa oportunidade. Não se avança em solidão, ou menos, não se chega muito longe. Então, quando a gente fala em avanço, em crescimento e desenvolvimento pessoal, nós avançamos muito mais nas relações, né? Seja a relação, quando a gente fala aqui abrangendo, na relação com profissionais, na relação com a família, na relação com os amigos e, mais profundamente, né, na relação dessa troca íntima com alguém. As constelações familiares nos mostram, porém, que é importante separarmos o relacionamento com os nossos pais dos nossos relacionamentos afetivos, para que não tragamos ao relacionamento amoroso as frustrações e faltas que sentimos de casa. Então, como foi pontuado hoje de manhã, as relações entre, né, pais é uma relação, a relação de relacionamento e de escolha afetiva é outra. E quando nós misturamos, isso dá uma bagunça que a gente vai falar a seguir. Então, uma das necessidades mais profundas dos seres humanos é de pertencer, né? De estar em contato, de sentir unido amorosamente a outras pessoas. Então, quando a gente fala o porquê de se relacionar ou para que se relacionar, seria uma dessas condições maiores, que é a necessidade de pertencer, né? Pertencer a algo, pertencer a um lugar, naquele espaço da relação. E além de dois, vai se abrir algo ali, né? De onde nós queremos estar. E para que isso aconteça, existe um processo, né? Quando crianças, experimentamos uma grande felicidade ao sentir que pertencemos à nossa família. Não importa se essa infância, se essa vivência familiar foi alegre, foi triste, foi tensa, tumultuada. Vivemos essa sensação de pertencimento como uma bênção em nossos corações. Seja ela lá como for, mas nós necessitamos dessa sensação de pertencimento.
E a partir disso, crescemos. E como adultos, continuamos pertencendo à nossa família. Nós já não experimentamos a afetuosa sensação de pertencer aos nossos pais. Quando a gente escolhe se relacionar pela necessidade, pela escolha, porque é algo, como eu falei anteriormente, uma necessidade, como nós temos uma necessidade de pertencimento, nós vamos buscar relações, né? Nós precisamos nos separar, né? Trazer essa condição de um relacionamento para algo novo, né? E, mesmo assim, nós não deixamos de pertencer a esse nosso núcleo, né? Essa nossa raiz. Passamos a ter, então, a necessidade desta sensação de pertencimento com outras pessoas. Quando nós saímos desse núcleo familiar, né, o qual nós pertencemos, seja em positivo ou negativo, nós necessitamos ter outras relações. E aí onde os envolvimentos acontecem, né? Sejam pessoas ou realmente parceiros. Então, criamos um espaço para um novo núcleo familiar, com filhos ou sem eles. Experimentamos de novo a sensação de pertencer a algo. Seja essa relação, né, desse núcleo com geração de filhos ou não. Como isso acontece, né? Vamos falar um pouquinho da paixão, né? Nessa relação inicial, quando a gente fala de envolvimento, a gente não pode deixar de falar nessa palavrinha que mexe muito, principalmente no nosso período da adolescência, né? Onde há um sentimento muito forte com que a gente não consegue muitas vezes lidar, né? Então, quando a gente fala paixão, escolha, compromisso, entrega, o que a gente pode falar disso, né? Na paixão, não vemos a outra pessoa como ela é, e sim como desejamos e esperamos que seja. A paixão é algo que nos cega, né? Num determinado momento onde a gente só vive aquela intensidade de desejo, de estar, né? Imaginando que essa pessoa vai nos trazer algo, vai nos tornar mais felizes, né? Também em relação àquilo que a gente não teve ou aquilo que a gente tem, né? A gente consegue só enxergar o que tem de bom ali naquele primeiro momento. Se aqui a gente olharmos para as nossas relações, né? Quem ainda é jovem está passando por isso, quem já é adulto já passou por isso, consegue identificar alguns períodos que a gente viveu, né? Essa turbulência aí da paixão, que é muito boa, mas que a gente só olha o que a gente quer olhar, né? A gente não consegue enxergar a pessoa na essência realmente. E aí a gente poderia dizer que inconscientemente acreditamos que por meio do outro, os assuntos não resolvidos de nossa infância ou família de origem encontram um caminho e talvez uma solução. E aí a gente deposita, né, muita coisa nessa pessoa, nesse companheiro. Claro que isso é muito inconsciente, né? É algo que a gente não identifica, que isso vai identificar no processo de busca terapêutica ou, enfim, aí um processo a longo prazo também, muitas vezes após relacionamentos que precisam ser trabalhados, né? Veja em você, como que a gente pode olhar essa condição da infância, né? Eu vejo em você meus anseios, minhas expectativas, os desejos de que atenda a algo, que preenche e completa o que faltou em meu passado afetivo. Então, nesse período da paixão, que é essa coisa avassaladora, que é momentânea, né? Porque ela tem um período para iniciar e terminar, quando a gente olha para as paixões, né? Elas têm aí, a gente poderia dizer que um período de até 2 anos, né? Mais ou menos, para se dizer cada relacionamento, né? Porque às vezes se vive um relacionamento, né? Depois se vive outro, enfim. Então,
quando essas questões de dificuldade são colocadas muito fortemente no outro, isso vai comprometendo a relação, né? Quando a relação evolui, né, essa paixão decai, essa fantasia, né, esse imaginário aí de que o outro, né, é tudo aquilo. Então decai e começa a significar outra coisa, né? E o que é essa outra coisa, né? Agora vejo melhor você, né? Quem você é. Escolho seguir o caminho comum e ir embora. Então, no momento que passa esse período da paixão, né? Esse imaginário de que eu acredito que o outro é uma coisa, e isso vai diminuindo e eu começo a enxergar o outro como ele é, com as suas dificuldades, com as suas. Desculpa, com as suas habilidades, aí é o momento de eu escolher ou não ficar, quero esse relacionamento ou não. Aí eu consigo realmente olhar ou, né? Então, nesse momento, a relação deixa de ser um movimento incontrolável. Quando a gente fala em paixão, né, é tudo aquilo que é muito intenso, né? A gente está falando aqui de relações, mas a gente poderia falar de outras coisas, né, que acabam virando aí, às vezes, sintomas, problemas, enfim, também, né, que são de algo incontrolável. E passa a ser uma escolha e, por fim, uma aceitação, né? Quando isso acalma e eu olho para o outro e aceito o outro como o outro é, né? Eu escolho, então, aceitar e permanecer, né? Eu aceito desse jeito, com sua história, seu passado, né? Suas origens, seus valores, seus vínculos, seus filhos, né? E aqui, quando a gente fala dessa condição, é muito importante, porque um relacionamento, quando a gente deseja um companheiro, quer um companheiro, e esse companheiro tem uma história, né? Teve um casamento anterior, teve relacionamentos anteriores, teve filhos, nós precisamos olhar para isso, né? Com um processo de aceitação e de compreensão. Se nós negamos isso, nós já começamos a criar problemas no relacionamento, né? Porque muitas vezes a gente quer mudar o outro, quer aquilo que eu falei anteriormente ali, que o outro seja do jeito que a gente imagina ser, né? No momento que eu nego a história do outro, eu começo a criar conflitos no relacionamento. Então, aceitar, né, o que o outro trouxe até o momento é importante para que o relacionamento flua de forma tranquila e saudável. Quando a gente fala, então, da condição de saudável, né, para uma maturidade, que é esse além que passa dessa loucura, dessa paixão, desse amadurecimento, realmente, né, como seria isso? Que seja fácil, que flua com facilidade, sem muita turbulência, sem grandes explosões emocionais, né? Ao formar um casal, temos a possibilidade de nos despir do mundo infantil e adentrar no mundo adulto. Então, quando a gente fala aqui da condição de facilidade e dessa evolução, é justamente nós deixarmos a nossa criança, né, resolvermos ou, né, podermos superar todas as nossas feridas, todas as nossas condições infantis para viver saudavelmente essa relação, né? Nós só entramos no mundo adulto de maturidade se nós conseguirmos resolver aquela nossa criança ferida e deixá-la. Por quê? Porque no momento que a gente se relaciona com um parceiro, se a relação for, né, infantil, se for a nossa criança se relacionando ou, né, alguém fora dessa ordem, as relações vão ter dificuldades até chegar o momento que talvez se rompam, enfim. Então, assim, só há uma relação, né,
de companheirismo se há uma relação de maturidade, se há dois adultos se relacionando. Né? Nós podemos ter, às vezes, comportamentos muito infantis, né? Nas relações, onde as condições podem, né, complicar o relacionamento. Então, a gente precisa olhar, tenho algo aí da minha criança, tenho uma falta, tenho uma dor, tenho um não pertencimento, tem alguma coisa que eu estou trazendo para essa relação que está atrapalhando o relacionamento, né? Então, se tem algo, eu preciso resolver. Por quê? Porque a criança, ela se relaciona com os pais e não se relaciona com o companheiro, né? Essa criança precisa crescer. Então, muitas vezes a gente vê nos relacionamentos muitos comportamentos da nossa criança, muitos comportamentos infantis, né? De ciúmes, de posse, e aqui a gente poderia citar inúmeros, né? Que acabam atrapalhando o relacionamento, de desconfiança, enfim, né? Então, quando a gente olha o que poderia ser fácil, isso é muito importante no relacionamento, né, que os envolvidos estejam de bem com as feridas, essas feridas da infância, né? E com toda essa bagagem recebida dos seus pais, né? Como foi falado anteriormente, resolver essas feridas são importantes, né? E aquilo que a gente recebe dos nossos pais, a gente precisa ser grato, né? Foi bom, foi ruim, foi do jeito que foi possível. No momento que a gente traz essa gratidão, que a gente olha para os nossos pais, que eles nos deram aquilo que foi possível, e a gente agora escolhe, talvez, ter uma relação parecida, igual, muito diferente, é a nossa escolha, né? Então, quando a gente fala de adultos, a gente fala de um casal que precisa ter uma relação igual. O que é essa igual? Né? Lado a lado. Porque quando a gente fala numa relação de filho, de criança para pai, é uma relação, né, diferente. Porque quando a gente olha para os nossos pais, nós nos colocamos numa posição menor, os nossos pais maiores. Quando a gente se coloca numa relação igual, lado a lado, com outro adulto, nós temos uma relação equilibrada. Porque aí também nós podemos fazer diferente. A gente pode trazer a nossa criança, como também nós podemos nos colocar numa relação, às vezes, como pai ou como mãe, né? Do companheiro, da companheira, onde vai chegar os conflitos, vai chegar as turbulências, e em algum momento isso também vai romper. Não é esse lugar. E às vezes se torna difícil a gente olhar, né? As relações estão em conflito, mas o que eu estou fazendo? Como eu estou olhando para isso? Né? De identificar que função é essa que a gente está, né, se permitindo nesse relacionamento. Então, essa função, esse papel que a gente se coloca no relacionamento é importante. Porque se não está lado a lado, está em qualquer outro lugar que provavelmente não vai ser saudável e não vai haver crescimento dessa relação. Outra coisa importante para o relacionamento é que as naturezas não sejam muito diferentes. Quando a gente fala em natureza, são coisas, às vezes, um tanto muito diferentes. Poderia aqui citar exemplos, mas vamos pensar em algo assim para deixar mais claro para vocês. Por exemplo, dentro do relacionamento, um gosta de viver festas, gosta de viver na praia, gosta de viver na badalação, enfim, né? A vida dele, eu não estou falando aqui de ruim ou bom, a vida dele se move a isso, e isso é o que o faz bem. E a outra pessoa gosta de fazer trilhas, de andar no mato, de acampar, né? De ficar contemplando os morros. Um exemplo nítido para vocês entenderem um pouco
essa diferença é que, no momento quando eu falei lá da paixão, às vezes nós não conseguimos olhar para essas diferenças. E aí nós nos apaixonamos e cada um vai cedendo um pouquinho. Não, mas eu vou com você, eu aprendo a gostar do que você gosta, eu me permito, o outro também, e a coisa vai fluindo no início. Porém, dificilmente, né, uma relação com muitas diferenças vai ter um avanço duradouro. Vai chegar em algum momento que alguém vai dizer, bom, agora que isso parece estar sólido, eu não faço mais o que te agrada, eu só faço o que me agrada, e aí cada um vai indo para um lado. E onde se encontram aí, né? Por isso que é importante também a gente olhar que diferenças tão exorbitantes são essas que, ao invés de unir, separam, né? Outra condição é que o casal seja verdadeiro companheiro, né? Que o companheirismo faça parte, que possa acontecer momentos onde cada um possa fazer para o outro aquilo, né, que faz bem. A generosidade é algo muito importante, né, nesse sistema também, ok? E vou citar mais uma aqui abaixo, que eu acho que são pontos bem importantes, que haja confiança, cuidado e tranquilidade. Quando existe confiança, cuidado, né, e toda essa condição que a gente falou aqui, a relação tende a fluir, né, mais saudável, mais benéfica, né? E aí a gente entra dentro dessa condição, né, que o Oséias falou um pouquinho ali, que é muito importante para os relacionamentos, né, que é o dar e receber. Então, não há dar sem receber. É preciso que haja um equilíbrio nessa troca, o que seja possível a cada um. E aí não é eu dar para o outro o que eu acho que o outro quer, né? É eu me permitir olhar para o outro e dar aquilo que ele espera, né? Também. Então, isso é bem importante. Por quê? Porque às vezes eu acredito que eu estou dando algo, né, que eu acho importantíssimo para o outro, porém, eu estou desagradando o outro, e vice-versa. Talvez aqui todo mundo conheça aquele videozinho sobre o miolo do pão. É mais ou menos assim, né? Chegou o final da vida, os dois, né? O casalzinho ali, eu não lembro agora se foi ela ou ele, mas enfim, um deles disse: eu comi o miolo do pão a vida toda, achando que você gostava da casca. E o outro disse: eu comi a casca porque achava que você gostava do miolo. Enfim, eles conseguiram se acertar ali. Mas por que não cada um comeu aquilo que realmente gostava, né? E aí a gente olha pela condição dos diálogos e das trocas, né? Quando a gente fala, quando a gente diz o que nos faz bem e o que a gente precisa, né? A nossa necessidade, o outro tem a chance de acertar mais. E isso é bem importante, né? E aí vem algo, né, dentro disso que eu falei, que é necessário que haja a retroalimentação entre o dar e o receber. Quando se recebe algo, há naturalmente a vontade de retribuir, mas que retribuição é essa, né? Eu preciso conhecer o outro, né, para fazer essa retribuição, porque não pode ser uma retribuição, né, o tempo todo de algo que eu preciso ser maior que você ou eu não me importo com você. Em que dimensão está essa retribuição, né? Precisa ser algo que flui, ok? Dessa forma, não sei o que aconteceu no meu slide aqui, alguém riscou, eu acho aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, eu consigo ler aqui.
dessa forma se toma o que foi dado pelo agradecimento sincero. Esse retribui com um pouquinho mais, com um brinde que faz com que o outro receba e deseje retribuir por se sentir amado, retroalimentando tudo. Então, quando a gente fala nessa condição de dar, receber, isso faz parte de todo ser humano em todas as relações. Mas quando a gente está falando aqui dessa condição de vínculo, né? O que eu dou, o que eu recebo, para alimentar esse vínculo, né? E não para diminuir. Porque o que acontece numa relação, se só um dá e o outro recebe, esse vínculo, ele vai se estreitando até o momento de se romper. Então, se nós conseguirmos alimentar isso, no dar e receber de uma forma, e aí a gente não está falando aqui de dar e receber algo material, né? Podemos até dizer, mas dentro do afeto, dentro da troca, do cuidado, do companheirismo, da confiança, da generosidade, todo esse processo é um conjunto de dar e receber, né? E são essas trocas que fazem com que ou a gente mantenha admiração pelo outro, né? E retroalimente esse vínculo, ou a gente vai perdendo o encanto e vai nos afastando, né? Esse relacionamento já pode não ser mais tão importante para a gente. Vamos falar um pouquinho, então, dessas relações tóxicas, né? O que seriam essas relações tóxicas, né? Aquelas que nos causam irritação, aborrecimento, tristeza, né? Onde nos gera desconforto, né? Estresse, discussões, né? Mas que por algum motivo não conseguimos romper esse vínculo. Então, assim, é importante a gente olhar, né? Porque vivemos muitas relações tóxicas, né? E o que tem nosso e o que tem do outro aí, né? A lei do equilíbrio entre o dar e receber pode acontecer tanto de forma positiva como negativa. Uma parte dá um afeto negativo e o outro retribui com um pouco mais de negativo, retroalimentando um vínculo de má qualidade que pode prender tanto quanto o vínculo saudável. Então, essa relação do dar e receber pode ser embasada também nesse processo, a partir da nossa história, né? Da dificuldade daquilo que nós não tivemos do lado negativo e isso afetar as relações também, ok? Não é só o positivo. Ficou estranho meus slides aqui. Eu não sei quem conseguiu fazer isso, né? Ei, Onara, eu acredito que tenha sido na hora que você estava passando assim a setazinha e acionou algum pincel, mas está ótimo, não tem problema. Será que fui eu? Uma caneta, porque é uma caneta, né? Eu só tô tocando. Tá tudo certo. Vai, continua no fluxo. Ficou diferente, tá bom? Então tá ok. É o emaranhado, Ionara. Legal, bacana. Fiquei pensando nisso mesmo. Então, a lei da hierarquia nos convida a revisar qual o nosso lugar no mundo. Se estamos ocupando o nosso lugar ou o lugar de outro membro do sistema. Então, o Zéias falou isso um pouquinho anteriormente, quando eu falei desse lugar que é ou de criança, ou de mãe, ou de pai, ou, né, de qualquer outro lugar. Se nós não olharmos para que lugar a gente está ocupando, isso vai interferir no nosso relacionamento, né? Principalmente aí com companheiros. Muitas vezes, então, ocupamos o papel social de outras pessoas, sem ao menos nos dar conta. E com isso acumulamos funções e deixamos de viver verdadeiramente o lugar que nos pertence no mundo. E aí a gente vai abrangendo, né? A gente poderia aqui falar um tempo considerável em relação a esses lugares. Quando identificamos tais padrões, podem ser desativados de forma que emoções saudáveis
voltem a fluir no sistema. Então, quando a gente identifica esse lugar, né, e esse padrão de repetição, porque às vezes as coisas não fluem, as coisas não acontecem, e nós não conseguimos olhar, né, o que tem ali, né? Quando nós identificamos isso, essas emoções dentro desse sistema, né, esse sistema que nós desejamos vai fluir, né, trazendo mais confiança nas relações e prosperidade na vida. Então, uma coisa que nós conseguimos resolver pode contribuir para toda outra condição também. Continuando aqui, né, dentro das condições para uma relação saudável, podemos pensar que o relacionamento se sustenta bem enquanto nos permite desenvolvimento e crescimento, motivação e impulso. Ou seja, enquanto continua sendo interessante para nosso próprio caminho de realização. Dessa forma, ambos ganham e algo novo acontece. Então, quando que nós identificamos um relacionamento saudável, né? Quando a gente consegue olhar para essa condição de que a gente está leve, a gente está crescendo. Porque o relacionamento não é para nos trazer algo que nos diminua. Pelo contrário, né? Nós precisamos crescer, evoluir num relacionamento, porque ele pode, né, nos trazer muitas coisas boas. Então, se há um desconforto, a gente precisa olhar, né? E ter motivação, estar envolvido de uma certa forma nessa continuidade vai, né, mostrar que o relacionamento está sendo saudável, né? Então, a natureza dos relacionamentos está além do prazer que desejamos. Ela é uma forma em que encontramos um contato, sim, com prazer, mas também com a dor e sofrimento, de muitas formas, né, poderosa. Então, no relacionamento, nós vamos encontrar nossas feridas também. Cabe a nós olharmos para elas e podermos resolver, né? Acertar esses dois lados e acolher, principalmente porque é difícil, é um dos principais caminhos do amadurecimento da relação do casal. O relacionamento nos dá a oportunidade de crescer e de seguir adiante através do fluxo da vida. Então, olhar para nós e olhar também para a dor do outro e onde a gente consegue avançar aí, juntando, né? Nós conseguimos evoluir de forma saudável também. Ok? E aqui vem a famosa fala que a gente, né, que trabalha com casais, ou enfim, né, que a gente viveu aí gerações dizendo, né, que buscamos um relacionamento para ser feliz. Então, né, isso não é verdade. Ninguém pode nos fazer feliz, né? O parceiro pode nos dar felicidade, pode nos trazer, nos proporcionar momentos felizes, né? Mas não tem o poder de nos fazer feliz, e muito menos infeliz. Essa responsabilidade não é do outro, e sim nossa. Por quê? Porque a felicidade é um estado de espírito que depende apenas do grau de harmonia de cada um com o seu redor. É a conexão com o pulsar da vida. Então, a felicidade é algo muito maior que a gente consiga alcançar. Então, nós vivemos momentos felizes, né? No momento que a gente consegue olhar para isso, que essa conexão, né, está dentro da gente, esse pulsar, né, essa harmonia, nós nos tornamos pessoas mais felizes e também proporcionamos o outro mais feliz. E não esperamos que ele faça isso, né? Então, não basta que o amor para garantir o bem-estar. É necessário um amor que nos faça bem. Então, o amor não é o suficiente para a relação. Que amor é esse, né? Quando a gente fala das dificuldades. Mas um amor que nos faça bem. Quando a gente olhar e definir isso, de que relacionamento a gente quer, que esse amor nos faça bem. Aí nós vamos conseguir nos relacionar melhor e vamos ter, né,
companheiros, companheiras muito mais saudáveis e harmonia, para que isso com menos emaranhados, né? Olhando para esses risquinhos aqui que são, pode ser bem promissores, né? Para ir finalizando, eu vou trazer para vocês uma mensagem do Pérez, né, que eu acho fantástica para colocar toda essa condição do que a gente falou hoje, né? Então, como o outro não me faz feliz, eu posso viver sem você, né? Eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas. Eu sou eu, você é você. Não estou neste mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E nem você o que está para viver de acordo com as minhas. Eu sou eu, você é você. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Se não, não há o que fazer. E aí, essa mensagem traz muito essa condição, né, de que a gente precisa respeitar, né, ter esse limite de respeitar o outro, né. E aí, para nós finalizarmos, essa outra mensagem do livro que eu trouxe inicialmente para vocês, que diz assim: devemos saber que nada nos impede de nos desenvolvermos bem, e que do passado conservamos apenas as cinzas, em formas de imagens guardadas na mente, que podemos transformá-las e ficar em paz com o que passou, ao menos com o que recordamos dele, e assim nos abrirmos ao presente, o lugar e o tempo do verdadeiro fogo de viver. Então, parabéns, Ionara, que coisa linda! Grata, né? Se tem perguntas, como eu abri ali, eu não consegui ler nada, né? Nem olhei se tinha perguntas. Alguma coisa que alguém queira perguntar sobre? Quando a gente fala de relacionamento, às vezes assusta a gente dizer isso, né? Mas para a gente ter um relacionamento saudável, coisas precisam ser resolvidas. E a constelação está aí, né? Para deixar a gente mais leve e poder, né, fazer escolhas melhores, né? Às vezes se vive passa uma vida buscando relacionamentos tóxicos, difíceis, né? E não se encontra aí o que tem, por mais que se busque apoio, né? Ok? E amores, que bela apresentação, hein? Eu acho que falar Gratidão, sobre... espero ter contribuído aí, Muito, né? muito, Ionari. E falar sobre relação afetiva é exatamente isso que você trouxe, né? Cada um vem com seu recipiente, vem com sua... que é tudo que as pessoas falaram aqui. Vem com sua consciência, com sua história de vida, com seu campo morfogenético, se encontram para constituir a nova família. E como é que isso... Eu anulo o que eu já vi, o que eu já vivi, o que eu fui, é impossível. Se eu tenho questões na minha família de origem, como é que eu vou me relacionar com o outro de forma, né, inteira? Eu preciso resolver as questões que não me permitem me relacionar como adulto. Muito lindo. Eu falar o peso, né, Ana? O peso que se dá para o outro, né? Isso é algo que a gente precisa pensar muito, sim, né? Sim. Essa responsabilidade, né? E também tem todo esse padrão social, né, de construção de... Sim, de Você tem que relacionamento isso, você tem que ideal, aquilo. né? Exatamente. Você E tem o que fazer ideal não assim. existe, né? Existe. O São duas ideal pessoas, é né? aquilo que a gente constrói que nos faça bem, Sim. né? Exatamente. Equilibrado, harmônico, maduro, eu acho que eu adoro esse nome. Maduro, porque aí a gente sabe que a criança não está ali interferindo, pentelhando a relação. Obrigada, Cresce, né? Ionara. Cresce, é isso aí. Muito grata. Coloca teu Insta aqui. Eu já fiz umas postagens ali, mas coloca aqui teu contato. Brusque, teu Insta. As minhas constelam online também, viu, gente? Todas que estão aqui.